Cruzar os horizontes, vencer montes e mares, com a luz do saber, pela virtude de amar. Com tua força tamanha ouço, me ajude a derrubar as barreiras da vida que eu venha encontrar. E eu venho pedir, ó ti, ó tartaruga, totem estás a sustentar. Dai-me tua certeza de um dia eu poder chegar a ver-te nas asas da águia, na força do urso, em todas as coisas criadas por ti. Eleva minha alma, me faz tão perfeito, me leva a saber que estás dentro de mim. Ó Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome em favor de todos. Ó Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome em favor de todos nós. Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Muita paz a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos. Com muita alegria que nós iniciamos a nossa reunião de hoje. Tem alguém aqui pela primeira vez, numa casa espírita ou na casa de Miramês? Sejam muito bem-vindos. Espero que a experiência de vocês seja boa e que Jesus possa ofertar a vocês o que vocês vieram buscar. E espero também que voltem outras vezes. O nosso tema de hoje é culpa e auto-perdão. Quem vai trazer para nós é o nosso irmão Vladimir, já está ali sentado, concentrando. E se vocês tiverem trazido os celulares, ou desliguem ou coloquem no silencioso. E vamos procurar manter os nossos pensamentos aqui. Vamos nos manter presentes, sem pensar nas coisas que nós vivemos durante o nosso dia, ou em alguma dificuldade que a gente esteja passando. Vamos fazer a nossa prece. Deus, nosso Pai, de amor e bondade, Mestre amado Jesus, irmão Miramês, espiritualidade amiga, nós agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui hoje. Rogamos ao Mestre que conduza a nossa reunião, que envolva o nosso irmão nas suas vibrações, e que ele possa ser um bom instrumento. Assim seja. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigado na Casa de Miramês por essa oportunidade de estar aqui. E que nosso Senhor Jesus Cristo nos ampare e nos acolha em mais esse momento. Ok? Bom, o tema que nós vamos falar hoje é um tema denso, mas extremamente importante para a nossa evolução. A ideia é a gente falar de culpa e de auto-perdão. Na construção desse estudo, eu pensei em colocar culpa versus perdão. Mas não existe uma guerra entre eles. Não existe um confronto entre a culpa e o auto-perdão. É um posicionamento nosso. Quem não tem algum problema na vida que merece um olhar um pouco mais aprofundado para retificar, para reparar? Mas às vezes a gente fica estático e assimila toda essa dor. E a culpa, ela é como um ácido, como um ferrugem, ela corrói, ela corrompe, ela perturba. E se nós, em algum momento nesse processo, não atentarmos para uma mudança, para uma renovação de atitude,
Aquela tela mental que o nosso colega comentou agora há pouco, após uma canção, a gente começa a impregnar essa nossa tela mental dessa culpa e a gente perturba todo o nosso organismo físico e espiritual. Para justificar essa minha fala, porque eu estou aqui apenas reportando alguns estudos da veneranda Joana de Ângeles, eu vou apresentar Joana de Ângeles para todos vocês. E para quem conhece, vai ter esse prazer de aprofundar um pouquinho mais nos estudos dela. Bom, aqui eu trouxe algumas reencarnações da Joana de Ângeles, só para a gente ter uma noção um pouco da vida dela, ok? Ela foi Joana de Cusa, muitos já ouviram falar dela. Ela já foi Clara de Assis, muitos já ouviram falar dela. Juana de Inês de la Cruz, por volta do ano de 1600. Joana de Ângeles, a última encarnação. Joana de Ângeles de Jesus. E aqui, carinhosamente, nós chamamos ela de Joana de Ângeles, a mentora do Divaldo. E ela trouxe em seus estudos, desde sempre, esse desejo de acolher o outro, de abraçar, de auxiliar, desde a época do primeiro século do cristianismo. Ela tinha esse carisma de acolher o próximo. E nas outras encarnações, até mesmo pelo nome conhecido, Clara de Assis, por exemplo, ela tinha essa coisa nela de auxiliar. É tão profundo a sua contribuição com o Evangelho, com o Espiritismo, com a solidariedade, que ela escreveu 2 textos extremamente importante no Evangelho segundo o Espiritismo, assinado com o pseudônimo de Um Espírito Amigo. E esses textos são A Paciência, que está no capítulo 9, Bem-aventurados os que são mansos e pacíficos. Olha que sensibilidade dela conseguir trazer à luz da psicologia profunda um tema tão profundo que Jesus trouxe para a gente lá atrás. E que ainda, se lermos hoje, quem já leu, e ler de novo amanhã, nós vamos perceber coisas diferentes, aspectos diferentes que penetram no fundo de nossa alma. O outro texto é Dar-se aquele que tem. É o capítulo 18. Muitos os chamados e poucos os escolhidos. Então ela consegue trazer as palavras de Jesus com um aprofundamento, com uma possibilidade de traduzir um pouquinho para que a gente compreenda a grande profundidade que Jesus trouxe para nós. Até hoje, quando a gente lê textos da Joana de Ângeles, psicografada pelo emérito médium Divaldo Pereira Franco, textos de Emmanuel, de André Luiz, o irmão X, por Francisco Cândido Xavier, a gente fica impressionado como eles conseguem aprofundar no Evangelho de Jesus e clarear isso para a gente. Eu trouxe a história dela desde o primeiro século, depois de Cristo, e também esses exemplos em que ela se debruçou para facilitar o nosso entendimento, porque existe uma necessidade dessa autopercepção, desse autoconhecimento. Essa necessidade é para que nós não fiquemos refém da culpa, das nossas falhas, porque nós não somos perfeitos. Falhamos e falhamos muito, a todo momento. Os nossos olhos nos vendem, as nossas ações também. Mas a gente não pode ficar estático. E a culpa
ela gera em nossa alma uma perturbação muito grande. E quando a gente percebe e aprofunda no Evangelho, a gente consegue fazer uma coisa de fato e de direito, que Jesus lá atrás trouxe para a gente. Perdoai as nossas ofensas. Que possamos perdoar aquele que nos tem ofendido. E que a gente não caminhe no mal. Cair a gente cai, mas permanecer no chão não é interessante. E a culpa, ela faz isso com a gente. Não adianta parar, ficar parado. Nem aquele que fala assim, eu não vou fazer mais nada na minha vida, eu cansei, não vou fazer mais nada. A marcha da evolução, a marcha do progresso, ela é inexorável a todos nós. Querendo ou não, ao longo do tempo, nós vamos avançar. Alguns mais rápido do que outros, mas outros, mesmo durante os séculos e séculos e séculos, a pessoa pensa que não vai conseguir evoluir. Ele vai chegar. Mas por que perdermos este momento de consciência agora? A maioria aqui já venceu a primeira parte da vida, os outros estão começando os seus passos. Por que perder esse momento de consciência? Já vencemos tantos obstáculos e temos o privilégio de compreender a reencarnação como um aspecto evolutivo. Por que perder? Leon Denis, aliás, é atribuído a Leon Denis, né? Essa fala: a alma dorme na pedra, sonha no vegetal, agita-se no animal e acorda no homem. Essa frase traz para a gente o exemplo de evolução. Viemos desde o mineral e estamos propensos a chegar no estado angelical. Mas isso depende dos nossos passos, largos, curtos, rápidos, devagar, conscientes ou inconscientes. Por empurrão, reencarnações por livre e espontânea pressão ou por amor. O aprimoramento do espírito indiscutivelmente irá acontecer. Não é inexorável o nosso progresso, mas para isso é necessário que a gente atente para algumas coisas. A reencarnação está aí. E é o momento em que eu volto para o plano espiritual, reveja lá algumas falhas nossas, nos prepare novamente para a reencarnação. Ótimo. Para de novo reencarnar nesse mundo escola e rever as nossas dificuldades. Talvez fazendo os mesmos vínculos que hoje eu estou me abstendo de entrar em relação. Então, por que não mudar as nossas atitudes já? Sair dessa consciência de culpa. Porque os desafios existenciais de experiências anteriores, eles vão continuar surgindo. Esses são os dos aspectos do nosso inconsciente. Existe muita coisa no nosso inconsciente que a gente não tem nem noção do que seja. E quando emerge a consciência por algum motivo, traz uma série de questões que eu não queria enxergar, que foram relegados ao esquecimento, ou que eu nunca soube, mas
tem uma grande conexão com a gente. E uma necessidade de se trabalhar isso. Afinal de contas, nós viemos de muitas e muitas reencarnações atrás. Vamos agora ao aspecto da culpa. Vamos tentar definir, e a Joana de Ângeles, que todo esse trabalho foi embasado na Joana de Ângeles, praticamente, ela vai trazer algumas definições de culpa. Aqui, no Jesus e Atualidade, ela traz a seguinte definição: culpa é a sombra perturbadora na personalidade, responsável por enfermidades soezes, ou seja, baixas, causadoras de desgraças de várias ordens, deturpação do ser humano de várias ordens, desorganizações de várias ordens. Parece uma coisa simples e pequena, mas não é. Ela é esculpida nos painéis profundos da individualidade. E ela tem um programa que ele surge por automatismo, que traz os processos reparadores para todos nós. Então, a própria culpa já esculpe, já entalha em nossa alma um processo reparador. E a gente fica naquela neurose obsessiva, ou então naquele marasmo, naquela inércia, eu fiz isso, eu não podia ter feito isso, e fica nessa lamentação, alimentando a nossa tela mental, que já foi falado aqui, e promovendo um certo complicador em nosso equilíbrio. Doutora Marlene Nobre, no livro Obsessões e Suas Máscaras, ela fala da seguinte questão: larvas mentais. Então, quando a gente fica com esse monopensamento, esse pensamento obsessivo de culpa, por exemplo, a gente vai criando em nosso espírito, em nossa alma, em nossa mente, uma tela mental com larvas mentais. Bom, eu vou trazer então alguns exemplos, Existe a projeção da sombra. E como isso ocorre? Veja bem, toda contribuição de impiedade, uma ação impiedosa, mediante os julgamentos arbitrários, gera, por sua vez, mecanismos de futura aflição para o acusador. Então, uma atitude impiedosa vai gerar uma certa cobrança naquele que acusou, naquele que julgou. Ele próprio torna-se uma consciência sobre o peso de vários problemas. Então é como se eu projetasse aspectos meus, às vezes desconhecidos, porque estão nas sombras, e sombra não necessariamente é algo ruim. Tem aspectos negativos e positivos. Sombra é aquilo que eu não lanço luz sobre ela. Então existem aspectos em mim mesmo que estão nas espreitas, estão nas sombras. E quando eu julgo, automaticamente eu estou projetando no outro alguns aspectos que são meus. Alguns talvez desconhecidos e outros conhecidos, bons ou ruins. Mas quando eu julgo o outro, eu automaticamente estou gerando uma autopunição para mim. A gente não percebe, né? Não. Fica julgando, condenando, sabe? Isso. Cai na real de que é. Isso. Por isso que eu estou trazendo essa percepção de Joana de Ângeles para a gente. Para que a gente consiga
clarear as nossas ideias, para que seja mais perceptível, porque errar a gente vai errar, mas se a gente perceber de imediato, a gente não vai criar esse tumulto em nosso organismo, esse desequilíbrio em nosso organismo. Se eu percebo que eu julguei alguém, sendo inconveniente a esse ponto, eu posso, meu irmão, desculpa, eu cometi um erro aqui, eu falei uma bobagem, me perdoa, pronto, eu elimino esse mal-estar. Mas se eu julgo e continuo manter ali, honrando a minha posição equivocada, ou contrária ao outro, ou com desconhecimento, por ignorar, porque eu estou levando a minha cultura, olha a projeção, eu estou projetando a minha cultura no outro, e eu permaneço ali, eu estou gerando uma necessidade de fazer uma reparação. Eu vou trazer um exemplo aqui muito interessante, que é o de Saulo de Tarso. Ele ainda não passou pela transformação, não teve a queda do cavalo e não encontrou Cristo ainda. Isso é lá atrás, quando ele conhece os homens do caminho. Saulo de Tarso, pela cultura dele, ele tinha uma convicção que Moisés era o caminho. E se ele fugisse essa percepção desses conhecimentos da aliança e dos profetas, ele não teria a longevidade, não conseguiria encontrar a felicidade que era o desejo dele, então algo cultural. Ele depara então com quem? Com Estevão, na casa do caminho, e Estevão pregando e falando aquelas maravilhas, e ele percebendo aquelas pessoas miseráveis ali, mulheres abandonadas, crianças, órfãos, andarilhos, pessoas em situação de rua, naquela miséria toda. Ele percebeu-se, ele vinculou, olha só a sombra positiva. No primeiro momento ele vincula a sombra positiva em Estevão, naqueles princípios, naquela relação, naquela beleza toda. Mas quando Estevão começa a falar de Mateus 10, 6:13, sobre a casa, as ovelhas perdidas da casa de Israel, nesse momento Saulo desvinculou positivamente, deixou de projetar esse lado positivo de sua sombra e projetou o lado negativo, que era o doutor da lei. Ele ficou inflado do ego, ele não podia ser desqualificado, e muito menos Moisés ser desqualificado, porque Estevão falou que Moisés era a porta e Jesus a chave. Nesse momento, ele vincula a sombra e projeta a sombra. E ele fala assim: sempre o Cristo, sempre impostor, trovejou Saulo carrancudo. Minha autoridade é insultada pelo vosso fanatismo nesse recinto de miséria e ignorância. Mistificadores, rejeitais as possibilidades de esclarecimento que vos ofereço, galileus incultos. Saberei vingar a lei de Moisés, da qual se tripudia. Recorrerei ao Sinédrio para vos julgar e punir. O Sinédrio tem autoridade para desfazer vossas condenáveis alucinações. Lutaria com Estevão até dobrar-lhe a resistência moral. Se não conseguisse, submetê-lo-ia, odiá-lo-ia para sempre. Na satisfação de seus caprichos, saberia remover todos os obstáculos. Está na página 87 a 89. Então percebam que isso é um julgamento, isso é uma projeção, baseado em uma ignorância. Porque ele não quis entrar em relação com o conhecimento de Estevão, não queria admitir uma nova visão, ficou embasado apenas no seu, até então, limitado conhecimento. O que acontece com isso? Um erro crasso, né? E uma dificuldade para ele, que foi circulando, até que ele acaba caindo aos pés do Cristo.
Eu tenho um outro exemplo também bem interessante, mas antes disso vamos falar dessa colocação de Jesus e que Mateus anotou muito bem: hipócrita. Tira primeiro a trave do teu olho, e então os verás claramente para tirar o arqueiro do olho do teu irmão. Porque é isso que acontece quando a gente está julgando, né? A gente não percebe que tem uma trave enorme nos nossos olhos, né? E a gente quer tirar do outro, como se eu fosse a última bolacha do pacote, né? Como se eu fosse o melhor, mas sem perceber uma pessoa que está ali fazendo o seu posicionamento e que só por isso merece ser respeitada, merece ser ouvida, merece ser entendida. Então, o segundo exemplo aqui, esse primeiro foi de uma projeção. O segundo exemplo é de uma assimilação, que é a história do musculoso estivador que se encontra no livro Nos Domínios da Mediunidade. Um livro espetacular, muito bacana. A história desse estivador é a seguinte: estava Aulos, André Luiz e outros numa reunião mediúnica e aparece um espírito com algumas dificuldades, e quando se percebeu aquele pensamento cristalizado na tela mental daquele espírito, foi se entender o porquê do sofrimento. Então, no plano espiritual, a equipe de onde André Luiz estava estagiando, percebeu-se que a vida desse estivador era no cais. Ele trabalhava ali. E bebia assim, de uma forma assim, absurda. Era considerado um alcoólatra. E quando ele chegou em casa, ele morava com o pai já de idade, ele bêbado, o pai vai tentar chamar a atenção dele, ele nem quis ouvir e esbofeteia o pai. Sem poder reagir, o pai joga uma maldição nele, braqueja com ele e fala: seu braço vai ficar seco como um galho de árvore. Naquele momento ele viu que o pai ralhou com ele, né, e ele voltou para a rua para continuar bebendo. Com isso ele acaba sofrendo um acidente no bonde, perde um braço. E ele fica com aquela hipnose, ele fica com aquela ideia de que a maldição do pai fez com que ele perdesse o braço realmente. O tempo passa, ele fica coagulando esse pensamento e gerando essa culpa nele, que ele poderia ter eliminado se ele pedisse perdão ao pai. Se ele se perdoasse, se ele mudasse a sua atitude, se ele buscasse recursos de reparação, seja qual for que seja, mas ele poderia ter diluído da sua psique esse peso. Deu uma memória emocional. Exato, virou uma memória, um remorso. Ele vivia aquilo novamente na mente dele, aquele sofrimento, aquela dor, e isso deixava ele cada vez mais para baixo. A fala de André Luiz, na sua narrativa, é que ele ficava coagulando aquele pensamento. Passa-se um tempo, ele desencarna, e no plano espiritual ele recupera o braço. O perispírito reconstitui o braço, porém de acordo com a mentalidade dele. Na mentalidade dele, o braço estava ressequido, pendulando do lado, como um galho de árvore seca. Olha o que o estado mental da pessoa promove nele, e isso se chama culpa. Por que não ocorreu um auto-perdão?
A ideia não é gerar pânico. A ideia é gerar uma consciência da nossa consciência de culpa. Porque se a gente consegue ter essa percepção, é possível resolver. Não custa eu dar um passo para trás, para o lado, perdoar, rever as minhas ações. Olha se esse estivador, um homem forte, saudável, se ele reparasse ali com o pai, buscasse recursos, que é o que muitas vezes nós fazemos, né? Nós vamos na igreja, comungamos com o padre, recebemos a hóstia. Outros de outras religiões vai nos centros espíritas, tomam o seu passe, mentaliza músicas agradáveis para poder modificar a vibração mental. Outros tantos vai para os templos, os terreiros de Umbanda. Cada um busca uma forma de religar, de se conectar com o Pai. E devemos também conectar com o irmão, enquanto estamos caminhando com ele. Mas muitas vezes a gente julga, né? A gente imputa uma responsabilidade no outro e não assume a nossa. Mal sabemos nós que, de acordo com Joana de Ângeles, no livro Os Estudos Espíritas, ela traz para a gente, na página 39 a 40, uma ideia muito interessante. Ela traz para a gente um equivalente à tecnologia que nós utilizamos hoje nos computadores, a tecnologia que minimiza, ou seja, não é minimizar, que diminui a tecnologia dos computadores para que eles consigam caber aqui. Né? Então, aquele computador que antes era enorme, grande, ele vem diminuindo cada vez mais, a ponto dele já suportar uma tecnologia extremamente avançada em um relógio. Então, essa forma de compactar a tecnologia, Joana de Ângeles pega essa ideia e traz para a gente que o nosso corpo mental, ele tem uma capacidade de armazenamento equivalente a 160 mil quilômetros cúbicos de informações para cada reencarnação. Então, os bilhões de informações que nós temos em cada encarnação tem um compartimento em nosso corpo mental, perispírito, na alma, que consegue comportar isso. Interessante, né? Então, não se perde. Quando no estudo do livro, na leitura do livro Memórias de um Suicida, tem vários exemplos de pessoas que desencarnaram e que no plano de lá tiveram de apresentar as suas telas mentais e mostrar os seus equívocos, os seus erros, porque ficam registrados ali, para que eles pudessem, ao falar, ou a perceber, ou a rever, né, no espelho de sua alma ali, buscasse uma corrigenda. Era um preparatório para suas próximas reencarnações. Então, a história, né, desse estivador não fica em vão ao léu, não se perde. A
a nossa história, as nossas questões também não ficam ao léu. Ela está registrada, como também as leis divinas estão registradas em nossas almas. Cada um de nós tem a percepção das leis divinas. E temos cada um de nós o livre-arbítrio para arbitrarmos, para agirmos e para nos melhorarmos, se assim o quisermos. A questão 919 do Livro dos Espíritos fala: qual o meio mais prático de nos melhorarmos? E os Espíritos respondem: um sábio na antiguidade vos disse, conheça-te a ti mesmo. Joana de Ângeles, nesse princípio, com essa ideia, para que possamos nós conhecermos a nós mesmos, ela escreveu uma série de 16 volumes, que é a série psicológica, para que a gente pudesse entrar em contato com a nossa alma. Porque somos capazes de ficar ali 30 minutos, 1 hora, 2, 3 horas no Facebook, Instagram, WhatsApp, no X, no Twitter, por dia, 3 horas por dia, mas não somos, muitas vezes, nem todos nós, tem essa capacidade de ficar 30 minutos numa leitura, 5 minutos numa prece, 3 minutos ouvindo uma música de equilíbrio, uma música mais leve, porque estamos muito acelerados, né? Estamos acelerados demais, muito envolvidos com essa fluidez desse mundo moderno. E Jesus disse para nós: concilia-te depressa com o teu adversário enquanto está no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial e te lancem na prisão. Então, enquanto estamos caminhando com aquele que é o maior gerador de dificuldade para nossas vidas, que possamos de alguma forma tentar entender isso. Para que essa minha relação com X pessoa? Por que Deus colocou essa pessoa na minha vida? E se muitos de nós já passamos aí 30 anos com essa pessoa, 30 anos aguentando o pai, 50 anos aguentando a esposa, 20 anos aguentando o filho aguentando o irmão aguentando a irmã, e a gente já chegou num nível de consciência, opa, ficou muito fácil de continuar levando. Vladimir. Sim? Por favor. Esse adversário é interno também? Ele começa em nós para o outro? O interno é o pior, né? São as nossas sombras. Esse interno a gente não quer ver, né? Aquele apelido, por exemplo, que quando criança a gente era chamado daquele apelido, a gente ficava revoltado na escola, falava, a gente cresceu, mudou e tudo mais, a gente fica escondido. Pode ser aquele fofinho. Mas o fofinho, quando criança, eu detestava o fofinho. Mas aí quando você cresce, uma pessoa que te ama muito, que gosta de você, fala fofinho, você automaticamente busca aquele complexo do fofinho lá da sua infância e traz ele para o aqui e agora. Exatamente. Na psicologia analítica a gente fala constelou o complexo. Então você busca aquele complexo lá de trás do fofinho, que é uma palavra extremamente carinhosa, bonita, leve, não faz mal a ninguém, mas lá atrás você teve pânico desse fofinho, e quando alguém te chama assim, ele volta para aqui agora. Eu não me conheço, eu não me trabalho, eu não busco entrar em relação
com as coisas que estão aqui dentro que eu desconheço. Eu não lanço luz sobre isso. E essa sombra vem. E quando essa sombra vem constelada, o grande problema do complexo é que ele é autônomo. A gente não tem controle sobre ele. Né? Então, é pertinente a sua pergunta e é difícil de trabalhar. Então, a consciência de culpa se instala. Qual ácido destruidor corrói as engrenagens da emoção, facultando a erupção de conflitos que enlouquece? A emoção enlouquece. Ela se instala, ela me desequilibra as minhas emoções. E com isso, nos fazem mal, muito mal. Eu revivo. Isso. As emoções voltam para essa severa. Exatamente. Isso vai voltando, né? Vai voltando como um loop, né? Insegurança psicológica no julgamento das próprias ações. Isso abre um abismo entre o que se fez e o que não deveria haver de ter feito, supliciando com crueza aquele que lhe sofre pertinaz perseguição. Então a culpa, ela nos retrata uma insegurança psicológica. Não é à toa que Joana de Ângeles escreveu no Conflitos Existenciais um capítulo que fala das fugas psicológicas. E as fugas psicológicas, está nele inserido a culpa, que é uma das fugas psicológicas. É uma insegurança que a gente tem. Por que nós não podemos ter a hombridade de falar, de pedir desculpa? De falar que errou? Por que não? Em que iria diminuir? E depois eu ficar com essa consciência tranquila. Somos muito bons em muitas coisas, mas também temos algumas dificuldades em outras coisas. Por que não assimilar isso? Compreender isso? Eu fico criando esse abismo, porque eu fico assim, nossa, eu podia ter feito, nossa, mas eu não fiz. Isso promove uma neurose que, se obsessiva, não faz com que eu saia do lugar, não me permite um deslocamento, nem físico e nem psíquico. Considerando a própria fragilidade, o indivíduo se permite comportamentos incorretos que lhe agradam às sensações. Então eu sou frágil, eu posso sofrer, fraquejar em alguma coisa porque eu sou frágil. Então eu vou justificando essas minhas falhas, né? Para, logo cessadas, entregar-se ao arrependimento autopunitivo. Então eu sou frágil, me fraquejo e depois eu tento dar uma autojustificativa aí, ou me autopunir para tentar redimir disso. Joana de Ângeles vai trazer para a gente que logo em seguida a gente vai cometer um erro desses novamente. Principalmente no que diz a sensação. A consciência de culpa pune o infrator perante ele mesmo, porém não altera o rumo da ação desencadeada, nem corrige aquele a quem fere. Ao contrário, desenvolve mecanismos inconscientes de novos anseios, repetidas práticas e sempre mais rigorosa punição. É como se a falha, a culpa, essa consciência de culpa já trouxesse para a gente um reparador. E se eu não consigo reparar, eu vou ficando ali. E cada vez essa punição vai aumentando, porque cada vez eu fico mais tomado por essa consciência de culpa. A gente vai em alguns pontos para a gente refletir. O que fizestes
não pode mais impedir ou evitar o que fizeste de errado. O que fez, fez. De repente a gente não consegue mais. A palavra, quando é lançada, foi. Você não consegue pegar ela no meio do caminho e trazê-la de volta, reparar. Mas depois você pode falar, olha, foi mal. Mas principalmente na internet hoje. Você escreveu alguma coisa e mandou para um colega, ele já, de repente, ele não leu e está espalhando, de repente, o mundo está sabendo de um equívoco seu. E nós somos responsáveis por aquilo que cativamos. E também por aquilo que destruímos. É muito sério uma palavra nossa, uma mensagem nossa, um texto que a gente aponta, indica. Disparado o dardo, ele segue o rumo. Avaliza desse modo os seus efeitos e repara-os quando negativos. A gente pode tentar buscar um técnico, ver com alguém como é que eu faço para bloquear essa mensagem, resgatar, eliminar, tirar do meu celular. Eu vou até o encontro do meu companheiro enquanto eu estou caminhando com ele para reparar esse mal, para que eu não seja entregue ao juiz e depois venha parar na prisão. Se resultou em conflito pessoal a tua atitude, que não corresponde ao que crês, como és, treina o equilíbrio e ponha-te em vigília. Perdoe, porque não sabe o que fazes. Jesus disse isso, né? Foi dito aqui também pelo nosso querido harmonizador que nós devemos perdoar 70 vezes 7. E Chico falou que é cada delito, equívoco, infração. Então é 70 vezes 7 cada uma falta. Quando justificas o teu erro com autoflagelação reparadora, logo mais retornarás a ele. Propõe-te encarar a existência conforme é, e as circunstâncias se te apresentam. Erradica-te da mente as ideias que consideras impróprias, prejudiciais, conflitivas. Substitua-as vigorosamente por outras saudáveis, equilibradas, dignificantes. Toda realização inicia-se na mente. Desenhada no plano mental, vem materializar-se ao primeiro ensejo. Tudo começa no plano mental. Os nossos desejos, as nossas vontades. De repente, aqueles que vieram direto do trabalho, da escola e tal, não conseguiram passar em casa para poder jantar, já está imaginando, né? Quando eu sair daqui, eu vou chegar em casa, eu vou pegar essa cenoura, esse tomate, aquela cebola, eu vou fazer uma salada. A gente já vai materializando, e quando a gente chega em casa, a gente constrói, né? Tudo começa aqui primeiro. A nossa construção mental, ela surge primeiro. No livro Os Domínios da Mediunidade, Aulus orienta, ele fala o seguinte: a mente é a base de todo fenômeno mediúnico. A mente é a base de tudo. Então, se eu consigo de alguma forma lapidar os meus pensamentos, eu consigo também lapidar as minhas ações. Ah, mas eu não consigo, Vladimir, mas eu posso começar a tentar. Se não agora, quando? Se não for eu, quem? Eu posso começar a lapidar. Quem sabe, no final da minha vida, eu tenho um saldo positivo. 2.990.000 tentativa mais um acerto. Já está valendo. Já está valendo. Eu não estou aqui nesse mundo de provas e expiações para melhorar.
Se eu ficar na tentativa, quem sabe eu consiga me auto-perdoar em algum momento. Pensa, portanto, com correção, liberando-te das ideias malsãs que te gerarão consciência de culpa. Se todavia tiveres dificuldade em agir corretamente, em razão da atitude viciosa encontrar-se enraigada em ti, recorre à oração com sinceridade e a consciência divina te erguerá a paz. Gente, busquemos nós em Cristo Jesus. Em toda dificuldade, em qualquer momento de descuido, de fragilidade, busquemos em Cristo Jesus. Ele tem condições de nos guiar. Encontrei uma pessoa que falou assim: nossa, Vladimir, mas eu estou tão perdido, minha vida está toda enrolada, está tudo embaralhado, eu não consigo nem fazer a prece. Eu nem vou fazer prece, não vai me ouvir? Vai! É aí que nós temos que nos curvar a Deus. Vladimir, Sim. desculpe te interromper, mas De maneira alguma. A nossa responsabilidade quanto à posição como pais, avós, né? Estamos aí enfrentando algumas situações, isso também diz respeito. Se não enfrentamos conosco, vemos no outro, que é nosso próximo, uma situação assim. E por que não ensinar pelo menos a oração? É perfeito, e a gente pode mais. A gente pode mais, porque se existe uma dificuldade na nossa juventude, com as nossas crianças, com os nossos adolescentes, elas de alguma forma estão vinculadas a gente. Eu vou buscar alguns autores aqui. James Rollins, por exemplo, ele fala que a criança vê pela lente dos pais. Carl Gustav Jung fala que para educar as crianças, a gente deveria educar os bisavós, depois os avós, depois os pais. Aí sim, aquelas crianças seriam ou teriam menos dificuldade na vida. Vou te indicar alguns filmes, por exemplo, a história antes de Hamlet. Esse filme é fantástico, porque traz um momento ali em que o pai coloca uma pressão, que a princípio é um carinho, mas coloca uma pressão sobre o filho, e isso desencadeia um problema muito sério. Porque o filho recebe essa incumbência do pai como uma ordem absoluta, mas ele não consegue resolver, ele não consegue vencer. Então, é complicado a pedagogia, porque os pais não têm escola de pais, né? Não existe isso, né? Escola de mães não tem. E esse peso da educação cai sobre as mães. É por isso que elas são munidas de mais afeto do que nós homens. Nós somos mais brutos, né? E a gente tem muito que aprender com a mulher. Muito. Aprender o afeto, a serenidade, essa entrega absoluta que a mulher tem, o homem não tem. Não tem. Nós estamos, longe, a lerros de. Então, não existe a escola de pais, e a gente vai aprendendo por experimentos. Mas quando a gente começa a perceber e a mudar as nossas atitudes hoje, a gente pode ser melhores avós, melhores tios, melhores pais. E os nossos netos, filhos, poderão ser melhores pais para os seus filhos. Então, a importância da nossa mudança pode gerar uma mudança no nosso microcosmo social, que é a nossa família. Pode gerar uma mudança no nosso macrocosmo social, que é o trabalho, a escola, a igreja,
a turma do futebol, a turma da natação, a turma da academia, porque essa mudança aqui, essa mudança aí, reflete em nossas relações. Não é à toa porque a Casa de Miramês está aberta, com tantas possibilidades de autopercepção. Todas elas, invariavelmente, vão levar à autorreflexão, a essa viagem, que é de muitos de nós, externa para o interno. Buscando essas reflexões que a Mara trouxe para a gente aqui sobre as nossas educações, nosso comportamento, tentando acompanhar as letras das músicas que o nosso colega cantou para a gente. Como é que é o nome dele mesmo? O Lucas. Então, é muito importante essa vibração, porque ela tende a quebrar as minhas resistências, para que eu tenha condições de ir para a sala de passe e receber aquele passe belíssimo, e levar a nossa água fluidificada para casa, e levar essa vibração positiva para casa. É uma possibilidade, o auto-perdão, a auto-reflexão, de também estender esse bem-estar para aqueles que estão conosco. Por favor. E a oração sincera, né, vai ajudar, né, que vai dar no consigo, a oração sincera de coração, essa entrega, né? Perfeito. A oração do Pai Nosso é uma perfeito. oração maravilhosa. Perfeito. Na maior das dificuldades que tivermos, levar o nosso pensamento a Deus, pedir a nosso Senhor Jesus Cristo todo o amparo, que ilumine os nossos caminhos. Esse é o caminho. Jesus não falou que Ele é o caminho, a verdade e a vida? O nosso mediador ao Pai, né? Nos basta isso. Ele é tão bom, ele ensinou a arte do Pai, né? Isso. A oração do Pai Nosso foi Ele que ensinou. Isso. Bens. Muito obrigado. Eu acho que a gente encerra com as suas palavras. Tá bom? Algum questionamento, alguma pergunta? Todas. Ótimo, ótimo. Ótimo. A base do estudo de hoje, gente, foi Joana de Ângelo. Então, ela tem a série psicológica. Pode escolher de olho fechado. Tem muita coisa boa lá, sempre correlacionando com o Evangelho de Jesus. E Paulo, na carta aos Filipenses, né, Paulo 4:13, se eu não me engano, ele fala: tudo posso naquele que me fortalece, né? Então podemos tudo se a gente busca com a oração, que é um diálogo com o Pai, né? Que é um diálogo com o Cristo, esse mediador tão importante para as nossas vidas. Que o Cristo Jesus, né, esteja com todos nós, e muito obrigado por esse momento, ok? Nós agradecemos, Vladimir, as palavras, tantas reflexões para nos auxiliar na nossa trajetória. Temos os recadinhos antes de irmos para a prece. Antes dos recados que estão aqui, a gente gostaria de pedir, tem um cartazinho ali naquele tripé, é sobre a questão da avaliação da reunião pública. Tudo que envolve a reunião pública está sendo avaliado. E a gente gostaria muito que vocês participassem. Tem o QR Code ali e podem, então, fazer essa avaliação pelo celular. Vai enriquecer, nos auxiliar no trabalho da reunião pública, tá? Façam a gentileza, um trabalhinho, é um tempinho pequeno de ligar ali com o celular e fazer essa avaliação, tá? Por favor. No mais, o óculos, né?
campanha Estante do Pai, nesse mês de agosto, até o fim de agosto, tem livros, né, para presentear os pais, para fazer essa permuta aí de informação, de conhecimento, junto aos pais e familiares, com 10% de desconto ali na livraria. Excelentes livros que têm sido mencionados nas palestras, tem muita coisa boa ali para ser contemplada e adquirida. O sarau, o 16º Sarau de Arte Espírita, estão tendo as inscrições ainda para participar. O sarau ocorre no dia 29/8, das 16 às 18h30, tá? Brilhe a vossa luz. Então, o pessoal está se preparando para apresentar aí seus talentos nesse sarau, e então façam as inscrições também pelo QR Code, tem o cartaz ali fora, podem fazer as inscrições. As inscrições terminam no dia 26 agora. Cursos, né? Curso Semente do Amanhã, para os iniciantes e futuros tarefeiros da Casa Espírita, ocorre nas segundas-feiras, de 19h45 às 21h15. Não é necessário, eu vou fazer o curso, mas eu não pretendo nesse momento ser tarefeiro. Não tem problema, façam, vai assim, a sementinha vai sendo lançada, né? Na oportunidade, o trabalho surge, né? Então, podem fazer as inscrições também, participar, né? Procura também ali na recepção e com o QR Code no cartazinho que está lá fora. E aqui é a questão da opinião sobre as reuniões que eu já falei, tá? Antes, então, do passe, vamos elevar nossos pensamentos, entrar na sintonia, feliz, com os corações despojados de todo rancor, de toda mágoa, da melhor maneira que pudermos, nos sentir mais livres e libertos, para que possamos assimilar todas essas vibrações maravilhosas que vêm do alto, desses recursos tão importantes do mundo espiritual superior a nosso favor, que está sempre conosco. Essa casa de Miramês, os bons espíritos e, acima de tudo, Jesus e o Pai Celeste. Nós agradecemos, Pai amado, todas as bênçãos, todos os recursos que disponibiliza para nós. Pedimos o seu auxílio ante as nossas dificuldades, as dificuldades no nosso mundo interior, as dificuldades do nosso mundo interior com o mundo exterior. Pedimos o seu auxílio para que possamos nos sentir melhor, mais conectados, mais felizes e envolvidos pelo seu amor. Esteja conosco hoje e sempre. Assim seja.